O assunto que eu vou tratar é rompendo com a natureza adâmica. Fala aí, diga, rompendo com a natureza adâmica. O que é isso? Bom, você vai aprender, você vai saber ao longo desta palavra, amém? E o nosso texto base está em Efésios capítulo 4, verso 22. Nós vamos ler o 22, 23 e 24. Vamos falar sobre rompendo com a natureza adâmica. E vamos falar sobre essa importância, né, de rompermos com essa natureza em nossas vidas. Amém? Efésios 4, 22. Quanto à antiga maneira de viver, que é justamente a natureza adâmica, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Amém? Desse velho homem que se corrompe por desejos enganosos. 23. A serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. Ok? Então vamos lá. Queria repetir aqui o verso 4. A revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. Então quero falar aqui sobre rompendo com a natureza adâmica. Quando Paulo está falando aos Efésios, aqui no capítulo 4, você vai ver que Paulo está tratando sobre mudança de natureza, mudança de comportamento, mudança de atitudes, mudança de visão, mudança de perspectiva, mudança de tudo, certo? Ele está dizendo, quanto à antiga forma de viver que vocês tinham, é necessário que se dispam disso, ou seja, que vocês tirem essa roupagem, que vocês tirem esse modelo, que vocês tirem esse modo e vistam-se de uma nova roupagem, podemos dizer assim. Vou parafrasear o texto aqui, para você entender melhor o que eu falei, o que eu li, que você também leu e que muitos de nós não entendemos. O que o apóstolo Paulo está dizendo aos Efésios é: meus irmãos, há necessidade de uma mudança. Há necessidade de que venhamos nos despir. O que é despir? É tirar as roupas. Ficar pelado, não é isso? Mas ele fala figuradamente. Então ele está dizendo, há necessidade de nos despirmos da velha natureza, do velho homem. O verso 24 ele fala especificamente isso. Ele diz, para nos revestir do novo homem, porque você só pode se revestir do novo se você tirar o velho. Então Paulo está dizendo, há uma necessidade de nos despirmos da nossa antiga maneira de viver, da nossa velha natureza e nos vestirmos com a nova natureza que é agora em Cristo Jesus, para sermos semelhantes a Deus. Mas é necessário que essa nova vestimenta seja em justiça, em santidade, verso 24, em santidade e em justiça, que são provenientes, que vêm da verdade. Amém? Aí ele no verso 23, ele diz, é necessário que venhamos nos despir desse velho homem que se corrompem para o que é enganoso. O verso 23 diz, temos que renovar a nossa maneira de pensar. Então tem que haver uma renovação de pensamento, sim ou não? De mentalidade. Então você já entendeu aqui o que o texto quer dizer. Quando você lê Efésios, quando você lê todo o capítulo,
você vai ver que Paulo está falando de práticas, de pessoas, né, que têm determinadas práticas, mas que devem mudar essas práticas para adquirir novas práticas, novos hábitos, novas crenças, novas maneiras, novas modalidades comportamentais. E ele diz, mas é necessário que para que você adquira novo, você se dispa do velho, ou você se desfaça do que é velho, para que então você tenha a oportunidade de experimentar o que é novo. Então eu quero falar sobre isso, amém? E cada vez que Paulo está falando sobre a velha natureza, ele está se referindo, e cada vez que a Bíblia falar sobre velha natureza, ou velho homem, ou antiga aliança, ou ele está falando sobre natureza adâmica. O que é a natureza adâmica? Nós temos 3 naturezas. Nós temos a natureza adâmica, nós temos a natureza de Cristo e nós temos a natureza humana. E a tendência de uma natureza é governar. E quem é que governa você? A visão da natureza em nós é nos governar, é nos direcionar, é nos manipular para aquilo que ela representa. Aí a pergunta é, qual é a natureza em você que é predominante? Porque se for a natureza adâmica é aquela que é governada pelo que Adão foi. O que distingue, podemos dizer assim, o que mostra, o que revela essa natureza adâmica? É a natureza da desobediência. Quantos estão entendendo? Por que é chamado de natureza adâmica? A natureza da desobediência. Sim ou não? Então, todas as vezes que a Bíblia falar de natureza adâmica, pode ter certeza que está falando da natureza da desobediência, que naturalmente o ser humano tem. Então, Paulo está dizendo, se a natureza adâmica é predominante em sua vida, você vai viver a desobediência. E a natureza adâmica é aquela natureza que aderiu a todo tipo de influência, inclusive a demoníaca, porque Satanás, lá no Éden, conseguiu entrar e influenciar Adão. Por isso que Efésios 4, quando Paulo está tratando, ele diz, quem mentia não minta mais, quem roubava não roube mais, quem falava mal do outro não faça mais, quem agia assim, então, ele fala, porque antes vocês eram filhos da desobediência, hoje vocês não são mais. Hoje vocês são de Cristo. Então, quando uma pessoa tem a natureza adâmica, algumas coisas acontecem na vida dela. A natureza da pessoa predominante é aquela que vai lhe governar. Aí você poderia dizer, mas o fato de eu ter aceitado Jesus não mudou, agora eu não sou de Cristo, agora a minha natureza já não é de Cristo, não. O fato de você ter levantado a sua mão e falado assim, Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador, a natureza adâmica morreu automaticamente? Não, não. Por quê? Porque a natureza de um ser se revela em suas aptidões, em suas ações, em seus comportamentos. Quantos estão entendendo? Amém? O fato de você levantar a mão e aceitar Jesus não transforma você num santo. O que transforma você num santo, salvo, remido pelo sangue de Jesus, é as renúncias. Faz sentido isso aí? Se não houver renúncia, não há mudança. Tá certo? Então, a mudança da natureza adâmica para a natureza de Cristo é o nosso grande desafio. Amém? Então, a nossa igreja, o nosso ministério, eu, você e tudo enquanto é crente desse planeta, temos um grande desafio. Qual? Conseguirmos renunciar plenamente à natureza adâmica e vivermos a natureza de Cristo.
E quando vivermos a natureza de Cristo, nós vamos experimentar o que é próprio de Cristo. Amém? Nós vamos experimentar aquilo que é próprio do céu, de Deus, aquilo que é promessa, aquilo que é para nós. E aí que muitas pessoas não conseguem entender e nem vivenciar isso. Fala para o seu vizinho aí, não olhe para mim e diga assim: muita coisa que não acontece em nossas vidas é porque muitas vezes nós queremos no nosso viver a mudança, mas a nossa natureza, a natureza que nos predomina, não é aquela que nos leva para a mudança, porque aquela que nos leva para a mudança é a natureza de Cristo, amém ou não? Mas se predominantemente o que governa a minha vida é a natureza adâmica, eu não vou ver mudança na minha vida nunca. Quero muito, desejo muito, busco muito, mas não vejo. Então é importante que a gente entenda tudo isso. Por isso que Paulo diz, quanto ao trato, porque tem versão que diz, quanto ao trato antigo, é necessário que venhamos nos despir. Tem uma hora que você tem que chegar para Deus, sabe? E tem que dizer, Senhor, hoje eu quero ficar nu. Não desse corpo físico, mas eu quero ficar nu no meu espírito, na minha alma, na minha essência. Eu quero ficar nu diante de Ti. Eu quero me despir de tudo que é da natureza adâmica, que deseja a natureza adâmica, e eu quero me vestir da natureza de Cristo. Eu quero me vestir da natureza da obediência. Amém? E a Bíblia diz que Jesus foi obediente, está lá em Filipenses 2. Jesus foi obediente até onde? Até a morte, e morte de cruz. Sabe por quê? Porque é muito difícil morrer em morte de cruz. Mas para nós é o significado da crucificação, é o significado da renúncia máxima. Nós temos uma natureza humana que trabalha em parceria com a natureza adâmica e que não quer se desviar de nós, não quer nos deixar. Ela trabalha todo o tempo, toda hora, todo momento, para que a gente não consiga viver intensamente o que Deus tem para nós. Então esse é o grande desafio da igreja da nossa geração, do cristão da nossa geração. Vamos viver a natureza de Cristo, amém? Agora, para que haja essa troca de natureza, tem que haver primeiro reconhecimento. Eu preciso reconhecer que a minha natureza ainda é adâmica, ela tem coisa do Adão, ela gosta de coisas do Adão, do homem antigo, do homem que prefere desobedecer a Deus, do homem que prefere se afastar de Deus, do homem que não quer ter comunhão com Deus, porque quando Adão ouviu a voz de Deus no jardim, quando Deus vinha todo dia, na viração do dia, para ter comunhão com Adão, naquele dia Adão estava nu, e então ele percebe que agora ele não está mais em condição de ter comunhão com Deus, e ele vai embora, e se esconde, e Deus chama por ele, e ele diz que está escondido, porque ele não pode se apresentar a Deus. Então essa natureza, ela nos acompanha. Quantos de nós não nos escondemos? Quantas pessoas não se escondem de Deus? Né? Quantos não estão hoje atrás de moitas, de árvores, dizendo, Deus, eu não posso me apresentar a Ti, eu não consigo me mostrar para Ti, a minha vida está tão ruim, que eu nem tenho mais coragem de me apresentar para Ti. As pessoas estão vivendo isso, quando deveriam estar dizendo, não, eu renuncio a isso, Deus, eu quero me despir dessa prática, dessas coisas, eu quero verdadeiramente assumir a posição de Cristo na minha vida, eu quero andar com a natureza de Cristo, sim ou não? Então você tem que primeiramente reconhecer, segundo, renunciar aquilo que é da natureza adâmica, do velho homem,
Agora, aqui é a questão. Nós temos muita dificuldade de renunciar. Renunciar àquilo que já faz parte da nossa vida, que já é íntimo nosso, é muito difícil. De vez em quando a gente conversa com alguma pessoa que sempre diz: apóstolo, eu tenho muita dificuldade, eu não consigo viver isso, eu não consigo renunciar a isso, eu não consigo. É verdade, porque ninguém consegue assim. As coisas não são no automático, ninguém consegue em passos de mágica. Nós conseguimos com muita renúncia, e às vezes com muita dor, e às vezes com muita perda, porque às vezes tem coisa em nossa vida que nos prende a determinada, a velha natureza adâmica, que é algo que nós julgamos ser muito importante e muito valioso para nós, quando na verdade Deus só está nos levando a olharmos para aquela realidade, para aquela situação, entende? E renunciarmos, e desejarmos renunciar. E eu vejo as pessoas tendo dificuldade, mas não é que seja difícil. O problema, sabe o que é? É que as pessoas, elas não querem se desvencilhar de algumas coisas, porque nós nos moldamos, nós nos acostumamos, mas se não houver renúncia, não haverá mudança. Se não houver renúncia, não haverá transformação. Se não houver renúncia, você não experimenta o que Deus tem para você, o novo de Deus, e Deus tem coisas novas para nós. Eu sempre digo para as pessoas: nós vamos experimentar o novo de Deus, não porque apenas temos desejo, mas porque temos vontade, e temos graça, e temos fé, temos ousadia, e temos renúncia. Então nós vamos dizer: eu vou experimentar, porque eu decido hoje, eu decido viver o melhor, porque isso é uma decisão, amém? Se você for esperar amanhecer um dia, com muita vontade de ser santo, eu posso dizer para você, que esse dia está muito longe, e é quase impossível, entende? Porque eu disse para você, que a sua natureza humana trabalha em parceria com a natureza adâmica, e a sua natureza humana quer pecar, a sua natureza humana quer fazer o que é errado, a sua natureza humana deseja fazer as coisas erradas, ela deseja, não adianta, você é humano, é carne, entende? Agora, para você obter a natureza de Cristo, que é a natureza da renúncia, você tem que ter muita ousadia, determinação e decisão, você tem que ter vontade de fazer, e um dia você tem que ter atitude de fazer, porque vontade você não vai ter, você só vai ter vontade quando você estiver muito ajustado com Deus, e ainda assim, tem momentos que a vontade passa, de continuar nessa comunhão, e nessa intimidade com Deus. Então Paulo está dizendo, que nós só vamos alcançar um novo nível, o nível da mudança, da transformação, só vamos experimentar essa vida nova, quando nós estivermos dispostos a renunciar à antiga natureza, nos despir, porque se despir, é a mesma coisa que você ficar sem roupa, né? Bom, sozinho dentro de um banheiro, dentro de um quarto, trocando de roupa, você pode ficar nu, mas fica bem difícil tirar a roupa, a não ser os casados, para os seus cônjuges, na intimidade, né? Mas fica muito difícil tirar sua roupa diante de outros, né? Então, despir-se, que literalmente é o que está escrito na palavra lá, é tirar, e você vai ter que ficar nu, e você vai ter que experimentar um novo modelo de roupa que Deus tem para você, que é a natureza de Cristo, e você tem que caber nela, e você tem que se ajustar a ela, não é ela que vai se ajustar a você, está entendendo?
Então, renunciar isso é muito difícil. Aí você está dizendo, então o senhor está pregando aqui para a gente uma coisa que é impossível. Não, não é impossível. Tudo é possível, só estou dizendo que é difícil, porque requer renúncia. Renúncia é quando você até quer, você gosta, você precisa, você julga necessário, mas você diz, eu vou renunciar. Amém? Eu vou renunciar em prol de algo melhor. Então isso é o renunciar. E toda essa mudança vem quando você realmente está disposto a mudar. Então mudança de natureza não é no automático. Eu acho até que tem gente que prega isso. Não, agora você é de Cristo, é a mesma coisa que batismo no Espírito Santo. Eu já ouvi pessoas pregando, não, quando você se converte, quando você aceita Jesus, automaticamente o Espírito Santo vem para a sua vida. Epa, não é bem assim não é isso que a Bíblia diz. Senão os discípulos eram todos cheios, todos, assim que aceitaram Jesus Cristo, começaram a andar com Cristo, já eram cheios do Espírito Santo. Aconteceu isso? Não. O que houve? Teve um evento. Esse evento aconteceu no dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, 50 dias depois que Jesus morreu e ressuscitou. Então aconteceu um evento. Que evento? O dia de Pentecostes, o batismo, a descida do Espírito Santo sobre os discípulos. Um dia Paulo chega numa cidade, acho que em Corinto, ou em Éfeso, não lembro. Aí Paulo começa a pregar para a igreja e tal, para os irmãos. Aí Paulo faz a pergunta, vocês já foram batizados no Espírito Santo? Eles dizem, não. Nós nem sabemos se há Espírito Santo, o que é Espírito Santo. Então a Bíblia diz que Paulo pregou, orou por eles, e eles foram batizados com o Espírito Santo, foram cheios do Espírito, lembra? Então, o fato de aceitarmos Jesus não nos enche do Espírito Santo, não. O Espírito Santo é um evento que vem para a vida de quem busca. O próprio Paulo, escrevendo aos Romanos, diz, buscai os dons do Espírito Santo, buscai os melhores dons do Espírito Santo. Se temos que buscar, é porque não recebemos no automático, certo? O que se busca? É algo que você não tem. Então, o batismo do Espírito Santo é um evento que a igreja precisa, que o crente precisa, mas tem que haver uma busca. Então, as coisas da parte de Deus não são automáticas, são direito, mas direito não nos faz recebedores no automático. Quantos entendem? Direito é direito da igreja, a natureza de Cristo é direito, a salvação é direito, aquele versículo de 1 Coríntios 5,17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Eu já ouvi muita gente falando, não, mas se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas... Bom, está dizendo que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas passaram. As coisas velhas só passam para quem é nova criatura. Nova criatura precisa passar pelo processo da transformação. Porque transformar uma velha criatura em uma nova criatura não é fácil. Não é um programa de televisão que tem um antes e depois. Pega uma pessoa toda ruim, toda velha, toda escangalhada, toda requenguela na vida. E depois passa por um processo, daqui a pouco aparece no programa de televisão, outra pessoa. A transformação em Cristo é um processo que exige renúncia, reconhecimento de quem eu sou, para quem eu devo ser, reconhecer coisas que eu tenho que tirar da minha vida e coisas que eu preciso acrescentar. Não é? É o que Paulo fala aos Filipenses 4:8, você já leu? Finalmente, irmãos, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é de boa fama, seja algum louvor, que isso ocupe o vosso pensamento. O que ele quer dizer? Ele quer dizer,
os teus pensamentos precisam passar por um processo. Tua mente precisa mudar. Se você tem pensamentos que são contrários a estes que eu falei, então você precisa de uma mudança. É uma troca. A mesma coisa com relação à natureza humana, porque a natureza adâmica, ela quer distanciar sempre o homem de Deus. A sua natureza adâmica sempre vai querer se afastar de Deus. A sua natureza adâmica não quer vir para a igreja, não quer ir para o culto, não quer para o discipulado, não quer ser discipulado. A sua natureza adâmica não quer adorar, não quer louvar, não quer tirar 5 minutos de oração. A sua natureza adâmica não gosta de ler a Bíblia, não gosta de ouvir uma palavra, não gosta de ser exortada. Faz sentido isso aí? A sua natureza adâmica não gosta de ser chamada a atenção, não gosta de ser tratada no caráter. A sua natureza adâmica, ela quer ser bajulada, ela quer ser alimentada, ela quer ser mantida, ela gosta de ser aliciada. Faz sentido? Essa é a nossa natureza adâmica. A nossa natureza adâmica quer estar, sabe aonde? Num lugar onde tudo é bom, lindo e maravilhoso, que não toque nas feridas que temos. Essa é a natureza adâmica. Entende? A natureza adâmica é aquela que não quer assumir responsabilidades, é aquela que sempre está dando uma desculpa quando Deus diz: aí, o que você fez? Não fui eu não, foi a mulher que tu me deste. Aí vira para a mulher: mas e aí, o que aconteceu? Não fui eu não, sabe o que é? A serpente me enganou. Entende? Aí Deus vai para a serpente e diz: não, foi o cão que entrou em mim. Então, essa é a natureza adâmica. A natureza adâmica não gosta de confronto. Quantos entendem? A natureza adâmica foge da mudança, foge da presença de Deus, se esconde da presença de Deus, como Adão se escondeu lá no Éden, e continua fugindo, e continua se escondendo, dando suas desculpas. Essa é a natureza adâmica. A natureza adâmica não gosta de alimentar o espírito, porque sabe que à medida que você vai alimentando a sua natureza espiritual, o seu espírito, a sua vida espiritual, você vai se transformando mais e mais e mais e parecendo mais com Cristo. Faz sentido isso? Então nós temos um problema, chama-se natureza adâmica, que trabalha em parceria com a nossa natureza humana, e a nossa natureza humana não quer, ela é humana, ela não quer saber do celestial. A nossa natureza humana está muito satisfeita com o tipo de vida que nós estamos vivendo, e eu sei que muita gente está, olha, às vezes eu olho para as pessoas, queridos, eu vejo que as pessoas estão completamente afastadas de Deus, elas estão satisfeitas, elas estão vivendo não como filhos de Deus. O capeta dá para elas o pão amassado, o cão vai lá, amassa o pão, sabe? E elas comem. Por quê? Porque elas não conseguiram conceber a ideia de que tem uma vida nova para elas, que tem mudança para elas, que tem cura, restauração, que tem prosperidade, que tem o viver melhor, porque a palavra de Deus se cumpre. Quantos creem que a Bíblia é a palavra de Deus? Pois Isaías capítulo 1, versículo 19, se me ouvirdes e me obedecerdes, comereis o melhor da... Deus está prometendo o melhor da terra? Sim. Deus está dizendo que podemos comer o melhor da terra? Sim. Mas existe uma condição para isso? Existe. 2. Quais são? Ouvir e obedecer. Esses dias eu postei uma palavra exatamente sobre isso, que Paulo diz, lá em Romanos, ele diz, porque o primeiro Adão foi desobediente, mas o segundo Adão, que é Cristo, obedeceu, em tudo foi obediente. E eu postei sobre isso, e eu falei uma frase, está lá, eu sempre boto uma palavrinha de efeitos, e boto, vocês me acompanham e sabem disso, e diz, que a obediência, ela é uma chave que Deus deu, que Deus deixou para o homem, para nós, uma chave de honra, que abre o futuro
futuro de qualquer pessoa, mas a obediência, embasado exatamente nisso, porque o próprio Adão, por não ter sido obediente, trancou o seu futuro de prosperidade. A Bíblia diz que ele foi para fora do jardim e teve que suar para comer. Não é isso que está escrito? Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Aí o que Deus falou para Adão? Ele disse, em outras palavras, quando você estava no jardim, eu plantei o jardim para você, eu dei tudo para você. Lá no jardim você tinha frutas, você tinha as melhores comidas, você não precisava trabalhar, você só tinha que guardar o jardim, cultivá-lo. Eu plantei o jardim para você. Estou obviamente conjecturando isso aí, para você entender. Mas Deus disse, eu plantei o jardim para você, eu fiz tudo para você, porque te amo, eu plantei, eu dei para você, mas você falhou, por me desobedecer. Agora você tem que sair do jardim, perder os privilégios, ir para fora, e agora você tem que ralar, amigo, você tem que suar, você vai precisar trabalhar, e com suor do teu rosto, quer dizer, você vai ter que suar bastante para levantar o seu pão. Mas ele diz, mas agora, quando você cavar o solo, cultivar o solo, ele disse, a terra vai te dar apenas espinhos e abrolhos. Você sabia que espinhos e abrolhos é o resultado da maldição do homem? Ou cardos e abrolhos? Cardos é espinho. Na parábola do semeador ele diz que teve uma parte da semente que caiu no meio dos espinhos, espinhos sufocaram. Porque espinhos e abrolhos nasceram após a queda do homem, lá fora do jardim. E o Senhor disse, quando você for semear e colher, vai vir espinhos e abrolhos para você. Em outras palavras, você vai suar para ganhar o seu pão, mas junto com a coisa boa para você comer, vem espinho também, amigo, vem abrolho também. Sabe o que é abrolho? É algo parecido com uma fruta comestível. Ele usa esse modelo quando fala do figo. Jesus, Mateus 7, ele fala sobre o figo e diz, fala sobre falsos ensinadores, aquela coisa toda, acauteláveis dos falsos mestres, eles vêm disfarçados. Aí ele diz, pode porventura o espinheiro produzir figo? Ou o abrolho produzir figo? Ele faz uma comparação. Então é possível que um abrolho seja um figo selvagem, um figo venenoso. Você come parecido uma coisa boa, mas não é. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque Deus nos chamou para a excelência e para o melhor em Cristo. Amém? O privilégio que o homem perdeu no jardim pode ser recompensado quando nós trocamos de natureza. E eu estou falando isso para você para dizer o que é a natureza humana que todos nós temos, e ela nos segue. E essa natureza humana faz parte de nós. Ela está ligada a nós. Ela está ligada a você. Você carrega ela com você para onde você vai. Você não se desvencilha dela assim com tanta facilidade. Porque para você se desvencilhar, você tem que reconhecer que ela está em você, e você vai dizer, eu não quero mais. Tem aquele dia do seu encontro no jardim, você fala, Senhor, eu sei que essa natureza adâmica na minha vida, que me coloca fora, que não me permite ser mudado, que ser transformado, que foge da mudança, que foge da transformação, que foge do confronto, que não quer mudar,
ela está comigo, ela está a tiracolo, mas hoje eu decido, eu quero renunciar a essa natureza, porque eu quero a natureza de Cristo, a natureza da obediência, a natureza da mansidão, a natureza da humilhação. Eu quero a natureza que vai romper com tudo aquilo que me impede e que me coloca fora do teu jardim. Amém? Eu quero a natureza de Cristo, a natureza de filho. Eu quero a natureza de herdeiro. Eu quero a natureza daquele que é amado pelo Pai. Amém? Porque a natureza de Cristo é a natureza da obediência, até a morte, se for preciso, e morte de cruz. É a natureza de servo. É a natureza de pessoa mansa, de pessoa humilde, de pessoa quebrantada. Você é quebrantado? Você é humilde? Ou tem orgulho? Orgulho é natureza adâmica. Soberba é natureza adâmica. Rebeldia é natureza adâmica. Desobediência é natureza adâmica. Aí ele diz: mude isso, porque a velha maneira de vestir-se do velho antigo homem, da natureza adâmica, ele diz, é sempre procedente de corrupção. O que é corrupção? Ah, pastor, corrupção são os nossos políticos, né, que está lá no poder. Não, eles agem com um tipo de corrupção, mas corrupção é tudo aquilo que não tem virtude, que não é de Deus, tudo aquilo que é amoral, que é imoral, que é ilegal, que é desonesto, que é impuro, que não é verdadeiro, que é falso. Isso é corrupção. Corrupção é tudo aquilo que degenera o que seria natural, normal. E ele diz que a velha natureza adâmica é uma natureza que se corrompe com muita facilidade. Ele diz que as pessoas sempre têm atitudes de corrupção na sua alma. Essa é a natureza adâmica. Amém? Você não é tendencioso a falhar ou a ser corrupto na sua alma, a não ser por causa da natureza adâmica. Por isso que a corrupção é muito mais patente, podemos dizer assim, na vida do ímpio, porque o ímpio não tem temor de Deus. Ele nem sabe que tem uma natureza adâmica, e não está nem aí para ela. Aí ele anda fazendo o que não presta. Amém? Mas quando nós chegamos na natureza de Cristo, é a natureza da mudança, da transformação. É a natureza que quer verdadeiramente ser diferente e que quer fazer a diferença. Amém, igreja? E nós estamos sendo chamados para isso. A igreja está sendo impulsionada para isso. Por que a igreja não muda a sociedade? Porque nós estamos combatendo uma coisa com a mesma coisa. Queremos mudar uma sociedade, mas com os mesmos comportamentos maldosos que esta sociedade pratica. Que mudança vamos provocar? Você concorda comigo? Então nós estamos sendo chamados para uma verdadeira transformação, e nós só vamos mudar isso quando a nossa mentalidade mudar. Não termos mais uma mentalidade humana, ou corrupta, ou adâmica, mas termos uma mentalidade do Espírito de Deus. Por isso que o crente precisa do Espírito Santo, porque uma das ações do Espírito Santo na vida do crente é, Jesus falou isso, está lá em João, ele disse, quando o Pai mandar o Espírito da verdade, o Espírito Santo,
Ele vos conduzirá a toda a verdade. E ele diz: Ele vos lembrará de tudo o que eu vos disse. Então nós temos a necessidade de termos o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Amém, querida? E quando isso acontecer, igreja, vou dizer uma coisa para você: muita gente vai buscar a igreja, porque vai ver que tem algo que é diferente de tudo que eles já viram. Por que a igreja do primeiro século fez história e a igreja deste século tem estagnado? Tem algo errado. Tem algo errado. Às vezes eu vejo as igrejas, e é por isso que eu luto para que isso não seja assim, nosso ministério não se transforme nisso. Eu vejo muitos lugares que a igreja virou, sabe o quê? Uma casa de eventos ou uma casa de espetáculos, nada mais do que isso, onde os crentes vêm para se apresentar, entendem? Aí nós nos apresentamos, apresento o meu talento, e não saímos mais disso. Quando deveríamos entender que isso aqui é uma escola de motivação para para criar uma identidade em nós e nos desafiar para mudarmos a nossa geografia e para impactarmos a nossa geração. Você entende? A minha geração, se Jesus não voltar nela, é por isso que eu digo aqui para vocês, eu ouço muita gente dizendo: olha, Jesus está voltando, Jesus está voltando, o arrebatamento vai acontecer a qualquer hora. Deixa eu falar uma verdade aqui para você. Eu sou um estudante da Bíblia há muitos anos. Pelo que está escrito na Bíblia, está muito longe de Jesus voltar. Porque se ele voltar agora, vai pegar alguns gatinhos pingados somente que vão. E Deus é muito misericordioso. Agora, o que Jesus tem pressa de fazer é começar a restaurar a mensagem da igreja. Aí eu acredito. Nós precisamos de uma reforma urgente, precisamos. Reforma teológica, reforma da fé, reforma da visão, reforma dos valores, reforma da mensagem. A nossa mensagem precisa ser reformulada. Entende? Nós precisamos de uma reforma. Porque a coisa não está fácil não. Então nós precisamos entender essas coisas. A natureza adâmica, ela nos roubou desse direito, do direito de andarmos íntimos de Deus. Por isso que precisamos mudar. E Paulo aqui no texto diz que a natureza adâmica é uma natureza de concupiscência. O que é concupiscência? Desejo. Ele diz a concupiscência do engano. O que é a concupiscência do engano? É o desejo pelas coisas que enganam. O que é algo que engana? O que é engano? Vamos pensar nos mínimos detalhes. É o que eu digo sempre às vezes. Tem muita verdade nas entrelinhas que nós lemos, mas não nos apercebemos. O que é engano? Engano é você consumir algo como se fosse verdadeiro e não é. Entendeu? É você comprar
um Nike, um tênis com a marca e com aquela logo da Nike e ser fabricado lá em Nova Iguaçu, numa fabriqueta de fundo de quintal. Está entendendo? Ele diz: cuidado, está aí, nós lemos um texto, no verso 24, 23, cuidado com a natureza, com a concupiscência do engano. O velho homem gosta da concupiscência do engano. Concupiscência originalmente quer dizer desejo, desejar as coisas que são do engano. Em outras palavras, a natureza adâmica gosta de ser enganada. Faz sentido isso aí para você? As pessoas andam enganadas. Elas querem ser enganadas, elas gostam de ser enganadas e gostam de enganar. Elas vendem falsas esperanças, compram falsas esperanças, elas compram coisas como se fossem verdadeiras, mas que são falsas. Elas são consumidoras. A natureza adâmica é consumidora do engano. Porque foi com uma palavra de engano que a serpente conseguiu seduzir Eva e seduzir Adão. Palavra de engano. Porque o texto diz: e vendo a mulher que a árvore era boa, que o fruto era bom para se comer, comeu, e é bom para comer e para dar entendimento, comeu e deu ao seu marido. Nós podemos ser consumidores do engano, porque a natureza adâmica nos engana. A natureza adâmica é sedutiva. É fácil seduzir a natureza adâmica, entende? Basta vir com uma fruta envenenada e dizer: essa fruta é boa para dar entendimento, essa fruta é boa para o apetite. A natureza adâmica é sedutível ou seduzível, entende? É seduzível. Você acha que a nossa geração não está sendo seduzida? Deus me deu uma palavra esses dias. Eu vou ministrar aqui, ou numa live, sobre códigos do anticristo, lá em Deuteronômio 6. E vou revelar o que está sendo usado como códigos do anticristo nesse tempo, nessa geração. E pasmem, muitos crentes estão vivendo isso. Então é muito fácil para o anticristo conseguir seduzir a igreja, porque é uma coisa imperceptível. Quando você perceber, você está dentro, já está codificado, e não tem mais volta. Entende? Então, querido, esse é o problema da natureza adâmica. É uma natureza sedutível, suscetível ao erro, suscetível às coisas ruins, e que pode se seduzir com muita facilidade. E as pessoas são muito seduzidas. Esse é o perigo da natureza adâmica. Ela gosta de ser traída, de ser enganada. E você sabe que se você não mudar, você comete os mesmos erros. Eu sempre peço para as pessoas, qualquer pessoa, eu faço perguntas hoje para as pessoas, aprendi a fazer perguntas. Toda pessoa que chega para mim hoje, falando sobre qualquer coisa na vida, eu vou fazer algumas perguntas para ela. A pessoa está fracassando, a pessoa está falindo, a pessoa não tem
não tem bênção, não tem isso, não tem... Eu vou perguntar, primeiro, como está o seu relacionamento com Deus? Segundo, você tem estado na igreja? Terceiro, qual é o seu nível de oração? Numa escala de 0 a 10. Marca aí o nível que você está. Leitura da Bíblia, de uma escala de 0 a 10. Quanto é que você daria para a sua vida de leitura, de crescimento na palavra? Pergunto, você tem mantido comunhão com pessoas espirituais? Com pessoas sérias, com pessoas comprometidas, com pessoas que possam te dar uma palavra de destino, que tem caráter, que tem integridade? Não estou falando de pessoa qualquer, que está vivendo a mesma vida que você, porque se for alguém assim, vocês só vão se apoiar. É um sangrando, buscando apoio do outro que está também sangrando. Então, não vai fazer mudança nenhuma na sua vida. Faça esse tipo de pergunta. Quanto você está comprometido com a sua fé, com a sua vida espiritual de 0 a 10? Aí, pela resposta, a gente vai dizer para ela o que está acontecendo com ela. A natureza adâmica quer isso o tempo todo. Ela não quer se encher de Deus, ela não quer se aproximar de Deus. É por isso que Paulo diz: tem que haver um momento que você vai ter que fazer um evento especial para se despedir e dizer: natureza adâmica, tchau, não quero mais, eu rompo o relacionamento com você hoje, porque eu quero o meu comprometimento com Deus. E eu queria ler aqui o verso 23, que ele diz: o novo homem é aquilo que será renovado no seu modo de pensar. Aprenda uma coisa: essa mudança de natureza tem que passar pelo que você pensa diariamente. A sua mentalidade tem que passar por um processo de mudança. Quais os pensamentos que percorrem a nossa cabeça, que permeiam o nosso cérebro o tempo todo? Eles têm a ver com o Espírito Santo, com as coisas espirituais, com as coisas de Deus, ou não? Entenda que a natureza predominante na sua vida é aquela que te governa. Se a natureza adâmica é a predominante, ela vai te governar. Se a sua natureza carnal, sua natureza humana é predominante, ela vai te dominar, ela vai te governar. Mas se a natureza de Cristo é a predominante na sua vida, ela vai te governar. Você será governado por Deus, pelo Espírito Santo. Amém? E o 24, ele diz uma coisa: que o novo homem, que é a nova natureza de Cristo, ela é semelhante a Deus. Está aqui no 24: a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus. O que é semelhante? Parecido, não é? É igual. Aí ele diz: semelhante a Deus em justiça. Repita comigo: justiça, santidade e verdade. Então se prepare para a natureza de Cristo, para andar nesse tripé. A natureza de Cristo se estabelece num tripé chamado justiça. Que mais? Santidade e verdade. Então você sabe que está andando em Cristo quando a sua vida está caminhando para a santidade.
E santidade não é usar a auréola na cabeça. Santidade é renúncia a tudo aquilo que te faz pecar. Então estabeleça-se nesse tripé: justiça, santidade e verdade. Ande na verdade. Verdade é contrário de mentira. A natureza de Cristo não é uma natureza mentirosa, é verdadeira, é verdade. Não é injusta, é justa. Amém? Não é impura, ímpia, é santa. Então é isso que temos que buscar para a nossa vida. Em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra em seu coração? Vamos ficar de pé, vamos orar.